Bom, meus caros alunos do sexto ano, tudo bem? Bom, aqui eu vou. A aula agora será direcionada, né, ao Império Romano, correto? Que nós já tínhamos debatido ao longo na sala de aula, né? Eu creio que nesse momento agora da aula que vocês estarão vendo seja o momento de revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos ao longo do trimestre, né? Bom, e aí nós vamos falar passo a passo do Império Romano, né? Período que foi muito importante ali na antiguidade e que deixou seu legado histórico, né? A sua importância para a civilização ocidental, né? Então, para chegar no Império Romano, nós lembramos que nós estudamos o período monárquico, né? E depois fomos para o período republicano, né? Período ali que passou por diversas reformas, né? Políticas, econômicas, correto? Em que teve uma ascensão dos plebeus, né? A participação deles, né? Na política romana, correto? E diante da crise da República veio o Império, né? Então, um período ali de estabilidade. Inicialmente, houve uma estabilidade social diante de uma insatisfação imensa da população romana, né? Mas depois tranquilizou ali cerca ali de 200 anos, como foi conhecido como a Pax Romana, né? E depois, após a invasão germânica, que culminou a sua queda, né? Então, vai fazer com que haja uma queda do Império Romano e mudando para uma outra característica social, política, né? Que nós conhecemos como feudalismo. Bom, então inicio aqui a minha aula, né? Então, o Império Romano, né? Diante da República, o apogeu dessa transição da República para o Império, né? E a expansão, vamos falar da expansão territorial do Império Romano e das suas transformações sociais, né, econômicas, militar também. Bom, os pontos principais que nós iremos abordar agora no início ao longo da aula, né? Desculpa. Da República ao Império, né? A consolidação do poder do imperial, né? A consolidação do Otávio Augusto, correto? Ele que inicia com grandes reformas ali em Roma, né? Vamos falar que vai culminar num período ali de 200 anos de pax, de estabilidade social e econômica, né? Que foi período de grande prosperidade para a sociedade romana, né? A vastidão territorial do poder romano, o seu período de grande expansão territorial que atinge ali a Idade Média, parte ali do continente africano, né? Vamos falar também das grandiosidades da engenharia romana, né? Como foi os aquedutos, né? As estradas que foram construídas para ligar ao centro de Roma, né? E o cristianismo, né? A ascensão do cristianismo ali na sociedade romana, a crise social, né? Que ocasionou a partir da diminuição de escravos ali que trabalhavam até então ali no campo, que colaborava para a agricultura da sociedade romana. Então, com a diminuição de número de escravos, ocasionou uma crise econômica que vai culminar também na falta de investimentos, na infraestrutura também, nos militares que faziam a proteção das fronteiras, e diante disso vai facilitar as invasões dos germânicos, né? Como vai ficar conhecido também como invasões bárbaras, né? E é isso. Bom, da República ao Império, né? A consolidação do poder imperial. Bom, o papel do Otávio Augusto, ele vai ser o primeiro imperador romano. Claro que nós se tem discutido, que muitos falam, né, que foi o Júlio César, o primeiro imperador. Não, o Júlio César ele sim é uma figura que vai trazer um modelo que vai ser característica do Império Romano, mas ali foi uma figura participativa marcante ali para essa transição, mas de fato vai ser Otávio Augusto, né?
o primeiro imperador de Roma, né? Porque Augusto também, lembra que a figura do imperador vai estar ligado também não somente a um representante, um líder político, mas também um líder religioso, né? Ele vai ser uma espécie de intermediário ali que vai fazer com que a população não questione, né? Então, poxa, então a população mesmo que insatisfeita com as políticas desenvolvidas pelo imperador, ele vai questionar um ser, né, que estava ligado ao divino, né? Não, correto? Então, Otávio Augusto ele vai ser marcado pelo quê? Pelo fim da República, da consolidação das guerras civis turbulentas, inclusive vai desenvolver políticas também que vai conquistar para parcela da população, né? E desenvolvendo política também que vai ficar conhecido como pão e circo, né? Então, a política de pão e circo também vai fazer com que atraia essa população, que desvie o foco, né, dos problemas reais que existia no Império Romano, né? Vai trazer vai centralizar o seu poder, né? Vai estabelecer uma liderança forte e centralizada e vai trazer uma estabilidade política, né? Então ele vai trazer tudo para ele, vai fazer com que o que nós tínhamos o que nós tínhamos ali que representou a República Romana ali, que nós estudamos ali ao longo das aulas, né? Falamos muito do Senado, né? A participar depois que houve uma transição da monarquia para o período republicano, né? A gente viu a participação mais intensa do Senado e ali a participação mais intensa dos plebeus, né? Então o Senado ele é uma representação ali de discussão, né? De não centralização do poder, né? Então o imperador ele vai fazer com que fragmentar o poder do Senado e trazendo somente para ele, correto? Bom, estabelecimento do novo regime político, né, que vai ocorrer ali no 27 antes de Cristo, né? Ele vai ganhar o título de Augusto, né? O que vai fazer com que ele tenha essa ligação com um ser divino, né? Então, não somente é um líder político, mas um líder também religioso, que representa a divindade romana, correto? O início do Império vai ocorrer em 27 a.C., marcado pelo começo do Império Romano, né? Com um governo que unia poderes tradicionais e tendo em suas mãos todo o controle, né, do Império Romano. Bom, a concentração de poderes e a manutenção das instituições republicanas, né? A centralização do poder. O poder político, né, estava concentrado nas mãos de Augusto, consolidando seu controle sobre o governo, como eu acabei de falar. Estava todo o poder em suas mãos, correto? Lembram que ele é uma figura importante, tanto que era inquestionável, né, toda e qualquer sua atitude, né? Tanto que ele era uma figura assim tão simbólica ali, de poder. Ele tinha que ter um respeito tão grande para a figura do imperador que não se podia cometer qualquer ato que fosse considerado desrespeitoso à figura, à estátua que representasse o imperador. As moedas também não poderiam ser usadas para algo que fosse mal visto ali, que configurasse uma difamação à sua imagem, né? A preservação das instituições, as instituições republicanas foram mantidas para garantir a aparência da continuidade, mas na real, o Senado não tinha poder algum, né? Tava tudo na mão do imperador, tá bom? Bom, o período de paz romana, né? Estabilidade e prosperidade sobre Augusto. Esse período de estabilidade vai ocorrer cerca de 200 anos, né? Então, o que vai acontecer? Bom, então esse período aí de praxis romana, né, vai ser o período aí de grandes reformas, né, administrativa, militares, né, que vai pôr vai apaziguar os ânimos da população romana, né, que vinha ali, que não estava fazendo alguns movimentos ali de insatisfação, até com que vai
fazer com que ocorra essa transição, essa mudança política, né, para o Império, né? Então, a reforma administrativa, né, a reforma dos militares vai fazer com que a atividade militar seja remunerada, né, tanto para os soldados. Isso vai fazer com que haja interesse ali, principalmente das famílias ali, é, jovens, plebeus ali, né, tentar ingressar a essa atividade militar, né, porque ela estava sendo uma atividade, além de remunerada, também ganhava títulos de terra, né? Então isso é uma conquista significativa, né? E até uma atividade sólida ali dentro daquelas condições em que o Império Romano estava tentando se estabelecer, se estabilizar, né? Economicamente, né? E a estabilidade social também, correto, para a população, principalmente que é mais pobre, né? A característica do Império, né? Estabilidade e segurança. Segurança interna, né? Promovendo mais segurança, né? A demonstração de poder também da figura do imperador também era, era foi, foi bem simbólico dentro desse período, correto? Um crescimento econômico, né? A partir também daquelas terras conquistadas, principalmente por parte do continente africano, do Oriente Médio ali, que sustentava economicamente a população mais ao centro, né, da cidade romana, né? Inclusive, o Egito ele vai suprir a necessidade, né, muito da população é, romana, né, na produção em larga escala de grãos, né? Bom, a expansão comercial, correto? Comércio, né, que vai fazer com que haja um intercâmbio ainda com outras dentro das fronteiras do Império Romano, né? E também internamente, né? E um desenvolvimento cultural a partir, né, da influência desses povos que tinham sido conquistados, né? Vai influenciar, né, na característica da sociedade romana. Alguns sim vão resistir, né? Resistir a essa imposição do Império, né? Porque tinha a população que eram conquistados tinha que se encaixar aos padrões do Império, né? Então tinha que adorar, né? Aquela coisa não só de obedecer tudo que era imposto ali pelo imperador, mas também adorar a figura do imperador, né? Então tinha um aspecto ali não somente cultural, político, mas religioso, né? E como foi o caso como vai ser o caso do Egito, né? Vai ser o caso da Grécia, né? Grécia também que estudamos nas aulas anteriores, né? Que como nós vimos Grécia que contribuiu muito né, para a filosofia, para a arte, né, para o conhecimento militar, né, para as estratégias militares, então para a própria política, né, como foi o caso da democracia. Então, né, todo esse período aí vai contribuir não somente dentro desse período do Império Romano, mas até dias atuais, né, se nós formos pensar. O impacto duradouro, né, da praxis romana, correto? Uma estabilidade social, como eu falei, né? A praxis romana vai proporcionar estabilidade social que fortalece as estruturas, né, comunitárias, da sociedade romana. O crescimento econômico, né? A paz permitiu o crescimento econômico através do comércio, a agricultura do império, né? O fortalecimento institucional, né? Formas que fortalecidas e organizadas, né, para garantir a continuidade do Império durante a praxis, né? Então, período em que período que vai ser fundamental, né, para o sustento de que mantesse o Império por mais tempo, né? Essa mudança aí, claro, vai causar um impacto significativo ali para a população, mas com todas essas reformas foi benéfica para a imagem ali desse novo modelo político, né? A vastidão territorial e o poder romano. Bom, quando falamos
da extensão territorial, né? O Império vai se estender tanto não somente por parte da Europa, né? Vai ressaltar que não foi toda a Europa, né? Mas sim parte do Oriente Médio, né? E parte do ali no norte do continente africano, tanto que, né? Tanto que vai ser fundamental para a agricultura, né? Que é regiões que vão sustentar a população mais ao centro de Roma, né? A expansão da Europa Ocidental, o Império Romano dominava as amplas áreas da Europa Ocidental, integrando diversas áreas culturais sob seu controle, né? O domínio ao norte da África, como eu falei, o Egito vai ser peça fundamental para o Império Romano, né? A influência romana se estendia ao norte da África, incluindo regiões estratégicas para o comércio e na sua cultura, né? E a presença do Oriente Médio, né? O Império alcança o Oriente Médio, abrangendo territórios ricos e diversas, né? E com conhecimento também, a influência não somente agrícola, mas cultural também, né? A força política, econômica e cultural militar do Império, né? Poder político centralizado. Então, só não esqueceram, né? Poder político centralizado, né? Há um crescimento econômico, né? E também a força militar, né? Que vai ser, quando nós falamos também do Império, nós também falamos também da força militar que vai existir dentro desse período, né? Tanto que a gente, quando assiste filmes, séries, né? Voltado a esse período histórico do Império Romano, né? Sempre tem um destaque também na força militar do Império Romano, correto? Bom, a administração das províncias integradas ao povo conquistados, né? Sistema administrativo eficiente, né? Roma utilizava estruturas administrativas organizadas para garantir o controle eficaz das suas províncias distantes, né? Integração cultural, através da cultura, através da administração romana, promover a integração cultural entre os povos conquistados, né? Claro que havia uma resistência, né? Uma parte dessa população aí que eram conquistados e estavam satisfeitos, não queriam se enquadrar a figura, a política do Império Romano. Não vai dizer que foi também não era que havia uma permissão, havia todo havia liberdade, né, para manifestação cultural de todos os povos conquistados, não. Mas que influencia com conhecimento da arte, conhecimento do esporte, conhecimento, né, militar, né, conhecimento linguístico, né? Então tudo isso influenciou para construir. Então o Império, a identidade romana, ela é uma construção de uma identidade, né, através de uma mistura de diversos povos. Bom, não posso deixar de falar, né, do Império Romano sem falar da arquitetura, né, da infraestrutura romana, que muitas delas se sustentam até os dias atuais, né? A grandiosidade da engenharia romana e da dinâmica social. Né? Falamos nas aulas anteriores, né, as aulas presenciais dos arquedutos, das estradas que foram fundamentais, né, para que é simbólica ali dentro desse período do Império Romano, né? Os romanos desenvolveram uma extensa de estradas que conectavam a cidade para facilitar o comércio e o deslocamento rápido, tanto que aquela famosa frase, né? A frase todas essas ruas se ligam, né? Conectam a Roma, né? Então essas estradas elas eram fundamentais ali para, né, tanto para o deslocamento de pessoas, para comerciantes, né, que queriam ir ao centro fazer suas vendas, né? Então, caminho também facilitava o deslocamento de tropas, correto? Então, todos os caminhos levavam a Roma, né? Essa famosa frase aí, que faz referência, né, ao investimento em estradas que levavam ao centro de Roma, né? Os arquedutos também foi fundamental ali para que levasse água potável à população, né, a população do centro, correto?
Bom, tudo isso, né, alguns aquedutos, tem estradas também que estão, estão estruturadas até os dias atuais, né, que vocês podem estar dando Google ali, acompanhar, vocês podem estar vendo ali que algumas dessas estruturas permanecem até os dias atuais, né. Funções estratégicas das obras, né, através que beneficiasse o comércio, né, o controle do deslocamento e de tropas também, como foi o caso das estradas, né, como eu falei. Então também muitos comerciantes iam até o centro levar produtos artesanais para vender, também alimento para que vendesse ao centro, correto também o deslocamento de tropas. Tinha N benefício à população romana, né? Mas que conectasse ao centro, todos estavam conectados ao centro, tá bom? Impulsionou a economia dentro desse período, né? As obras facilitaram o comércio, promovendo o crescimento econômico e a circulação de mercadorias do império, né? Bom, controle político e militar, essas instituições garantiam o controle eficaz, fortalecendo o domínio político e a segurança militar do império, né? A mobilização e a integração, né? Que permitiu a rápida movimentação de tropas, assegurando a integração de respostas ágil dentro do território imperial, né? A pluralidade cultural latina e a perseguição aos cristãos, né? A diversidade cultural romana, né? Nós já falamos isso anteriormente. A Roma abrigava diversas culturas e tradições, né? Criando um ambiente plural e complexo da sociedade latina, correto? A perseguição aos cristãos também, né? Tanto que cristãos vão ser jogados aos coliseus para que era uma das formas de perseguição aos cristãos, né? Porque os cristãos resistiam a adorar a figura do imperador, né? Então os cristãos tava com aquele aspecto religioso de monoteísta, de adorar apenas Deus, correto? Então não queriam adorar outros deuses ou nem a figura do imperador, tanto que às vezes iam para Catatumbas orar, né, fazer qualquer tipo de rito religioso ligado ao cristianismo, mas sempre resistindo, né, a qualquer imposição do Império Romano. Resistiu, né, a todo esse período ali. Vai ter um período muito longo ali de perseguição aos cristãos, né? Então isso aí também está ligado ao Império Romano. Então, como nós não podemos falar desse período ali de perseguição aos cristãos, né? O cristianismo vai ganhar ascensão ali ao final, após a queda do Império Romano, né? E ali também, quando nós for falar do Império Bizantino, quando nós falamos do Império Bizantino também, dentro desse período que o cristianismo vai ganhar ascensão, né? Então vai se institucionalizar, inclusive, né? O cristianismo, né? A crise social e as transformações econômicas, né? E aí já vem a crise. A perseguição aos cristãos e a recusa em adorar o imperador como Deus, né? Como eu falei. O imperador, ele não era uma figura que representava somente né, ligado à política, né, de autoridade, sim, mas sim uma figura religiosa também, né? A recusa a religiosa aos cristãos, né? Então isso o império viu como os cristãos como uma ameaça ao seu poder, né? Toda a estrutura ligada tendo ele como centro, né, de tudo, né? Os cristãos rejeitavam e adoravam o imperador, né? Como consequência disso gerou a perseguição aos cristãos. A oficialização do cristianismo que vai ocorrer ali no século IV, né, e as suas consequências, né, o cristianismo como religião oficial, né, no século IV. O cristianismo vai ser declarado como religião oficial, né, influenciando o Império Romano. As transformações políticas, a oficialização do cristianismo alterou a estrutura política do Império, né, integrando a religião no governo, né. O impacto cultural disso, a cultura e a religião romanas foram profundamente transformadas pelo cristianismo no século IV.
Bom, a crise do escravismo também, a adoção do sistema de colonato ou ruralização, né? O que é a crise do sistema escravista, né? Vai reduzir a expansão no território romano, correto? Isso vai ocasionar, inclusive, a diminuição também de número de escravizados, né? Escravizados que desenvolveram um trabalho importante ali, né, nos campos, né, diante da atividade agrícola, né? E isso vai fazer com que diminua também a produção, e isso vai afetar diretamente, economicamente, o império, e vai fazer com uma crise econômica, né? Também reduza o número de investimento aos militares, também as infraestruturas, né? O que também o investimento também no entretenimento, ele vai ocasionar diversos impactos, né? Que vai fazer com que aumente também a popularidade da, do Império Romano. Mas, né? E também o que vai ser, o que vai fazer com que também diminua a fiscalização nas fronteiras. Isso vai ocasionar, inclusive, né, vai deixar as fronteiras vulneráveis, né, para possíveis invasões estrangeiras, né? Bom, a adoção do sistema de colonato, né? Colonato foi implementado como modelo rural, né, para substituir o trabalho escravo e manter a produção agrícola, né? O impacto econômico e social. O colonato transformou as relações sociais e econômicas rurais do Império, né? Promovendo o vínculo entre o trabalhador e a terra. Essa característica vai ser base do que nós vamos, quando nós formos adentrar no feudalismo, tá bom? Tanto que vai ser a herança que o Império Romano vai deixar para uma nova sociedade que vai surgir ali, né? Que é a sociedade feudal, ligado ao civil feudal e ligado também à Igreja Católica, tá bom? Bom, agora adentrando no feudalismo, né, que é essa nova, diante da crise, do Império Romano, né, da queda também do Império Bizantino, vai fazer com que haja uma nova reconfigure, né, toda a sociedade europeia, né, que mude sua forma de política, economia, né? Claro que vai se distinguir o comércio, né? Mas o sistema político, econômico, desculpa, vai estar ligado ao campo, né? Ao trabalhador, entre os seus servos e senhores, né? Também a seção da igreja, né? Que vai ser fundamental no feudalismo, correto? Como que é a única instituição que vai se resistir, né, diante das invasões estrangeiras, correto? Bom, a gente vai apresentar inicialmente, né, aqui cada tópico ao longo da apresentação, né, a triade feudal, né, que é a divisão da sociedade em ordens, né, os papéis de social e a função primordiais na ordem medieval, né, o feudo, correto, a unidade de produção de autossuficiências, então vai ser, peraí, e as obrigações civis, né, como a corveia, a talha e a banalidade. A fusão de estruturas romanas e germânicas e o papel da igreja, correto? Vamos adentrar em cada uma delas. Bom, a triade feudal, né, a divisão da sociedade em ordens. Então ela vai ser extremamente hierarquizada, correto? Uma sociedade estamental, né? Cada um ligado a funções específicas, né? Claro, tinha uma grande parcela da população medieval era os camponeses, né? Mas também havia escravizados, vale ressaltar isso também, correto? Então vamos falar cada uma delas, né? Vamos falar o papel inicialmente aqui do clero, né? Da igreja. Quando eu falo clero, eu falo da toda a igreja, a igreja católica, tudo que é ligado à igreja católica, correto? A oração e vida espiritual, né? As responsabilidades estava ligada às responsabilidades religiosas, né? O clero conduzia as práticas religiosas, foram fundamentais, né? E guiavam a vida espiritual da sociedade medieval, né? Também não somente ligada à espiritualidade, né? Mas também ela influencia também
a moralidade é importante para a educação da sociedade medieval, né? Então, diante da ausência do Estado, né, das instituições que moldavam, que estavam ligadas a legislar para aquela população, então o único meio ali de, de, de impor a ordem, né, era a igreja, né? Mantinha diante, mais assim, mantendo base dos valores cristãos, tá bom? Bom, aí agora a nobreza, né? A nobreza estava ligada à proteção militar e à defesa desses territórios, né? Tanto que é, foi diante da vulnerabilidade, né, que a população romana encontrou, ela se ruralizou, né? Lá houve uma espécie de êxodo urbano, ela sai da cidade e vai buscar proteção, né? Fugindo também dos impostos ali no Império, né? Então ela vai buscar proteção e essa proteção quem vai dar a nobreza, né? Dono de grandes territórios, grandes terras, né? E, em troca disso ela vai trabalhar, né, para esses nobres, então dando parte da sua produção aos nobres, dando parte da sua produção à igreja, né, é, e parte da sua produção para manter o seu sustento. Correto? Então os nobres estavam ligados com... Era o que eles ofereciam a esses camponeses, né? Proteção. Né? Então, porque eles estavam com medo das invasões estrangeiras, invasões germânicas, né? Bom, a função militar da nobreza. A nobreza era responsável por proteger o território contra as invasões, né? E garantir a segurança dos habitantes locais. Correto? Líder também era a representação política desse território, né? Além de defesa, os nobres lideravam politicamente e administravam as terras do feudos. Os servos, trabalhadores, né? O sustento de material da sociedade, né? O trabalho agrícola foi fundamental, né? Era a base da sociedade feudal. Os servos eram responsáveis por cultivar as terras, garantir a produção de alimentos essenciais para a sociedade. Bom, aquilo que eu falei, né? Então, eles inseriam nesses locais aí, foram em busca de proteção, refugindo, né, das ameaças estrangeiras, né, de impostos, né? E eles se submetiam a essas condições, trabalhar para sobreviver, né? Mas ele tinha que cumprir deveres, né? Não somente dentro dessas terras vai fazer o quê? Essas terras tinham donos, né? E esses donos que eles submetiam a esses trabalhadores, né? Olha, você pode produzir em minhas terras, mas eu quero parte dessa produção para mim, né? Quero que você trabalhe para mim em determinado dia, né? Então você vai ter que cumprir, seus deveres aqui, se você quiser se manter nessas terras, né? Também tinha as obrigações com a igreja, mas eu vou falar mais à frente em relação a isso. Bom, o sustento de material da sociedade, né? O trabalho produtivo dos servos sustentava a economia da vida cotidiana das comunidades medievais, não sustentava somente entre os trabalhadores, né? Entre as suas famílias. O trabalho não era desenvolvido para manter a sua família, não, também era para manter toda a estrutura da sociedade feudal, para manter a igreja, para manter a nobreza, correto? Então, sem o trabalho, o papel do trabalhador, né, dos servos ali, foi fundamental para manter a estrutura, era a base da sociedade feudal, né? Bom, papel sociais e funções primordiais na ordem medieval. Funções do clero, né? Poder espiritual e influência. Poder espiritual, né? A gente não pode deixar de ressaltar isso, né? O papel da igreja, do clero, até os dias atuais está ligado à influência espiritual, mas também a outros, né? Outras instituições da nossa sociedade até os dias atuais. Isso não é inegável, né? As mediações de conflito, então, atuava como mediador em disputas sociais, conflitos de terras, promovendo a paz, né? Era a instituição que era responsável por manter a ordem dentro da sociedade, né? A influência política e cultural. O clero exercia influência política e cultural significativa durante a Idade Média. Bom, funções da nobreza como liderança militar e de governança, né? Defesa de militar,
defesa militar, como eu falei mais anteriormente. A nobreza liderava forças militares para proteger os territórios e garantir a segurança não somente dele, mas de toda a população que morava nos feudos. Tá bom? A administração de terras, os nobres gerenciavam as terras, coletavam os impostos e asseguravam produtos agrícolas nas propriedades, né? E a manutenção da ordem, né? Eles mantinham a ordem local através da autoridade política e econômica, garantindo a estabilidade nos feudos. Bom, funções dos servos. Agora a função do trabalhador, né? O trabalhador ali, que não somente estava ligado também à agricultura, mas ao artesanato também, ligados a materiais utilizados no dia a dia, né? O uso do conduto doméstico, né? Bom, trabalho agrícola e manutenção do feudo, né? Os trabalhos agrícolas dos servos, que cultivavam as terras para garantir a produção de alimentos e sustentar a comunidade do feudo, né? Comunidade que não pertencia somente aos trabalhadores, mas sim a todos os outros, né? O resto da sociedade feudal, né? Como eu falei, os servos, os membros do clero, né? Os pagamentos de tributos, né? Os servos pagavam tributos aos senhores feudais, né? Os tributos que contribuíam para a economia e manutenção do feudo, né? A manutenção da comunidade rural, os servos realizavam tarefas essenciais que garantiam o funcionamento e a organização da vida rural do feudo. Aqui, o feudo é uma unidade de produção de autossuficiência, né? Então não havia uma espécie de transição comercial, mas a produção era para manter seu sustento. Tá bom? Não tinha uma relação comercial entre os feudos, tá, gente? Bom, reserva senhorial, né? Terra do senhor e a produção exclusiva, né? A definição de reserva senhorial. A reserva senhorial era a área do feudo destinada exclusivamente aos senhores para o seu uso pessoal e enriquecimento, né? A produção exclusiva, né? A produção exclusiva era a reserva, incluía plantações e propriedades específicas voltadas para o consumo e benefício do senhor feudal. O manso servil, as terras dos servos eram obrigações feudais, né? A definição do manso servil era terras cultivadas pelos servos sob o sistema feudal para sustentar o sustento, né? O próprio, mediante das suas obrigações, tá bom? As obrigações dos servos desviavam prestar trabalho e pagar tributos aos senhores feudais para manter o uso das suas terras, né? Terras comunais, áreas de uso coletivo, uso coletivo das terras, né? As terras comunais eram utilizadas por toda a comunidade feudal para atividades essenciais e compartilhadas. As atividades principais, pastoreio, coleta de recursos naturais, eram as principais atividades realizadas nas terras comunais, né? As terras comunais que não pertenciam nem ao feudo, aos senhores feudais, e nem os servos, né? Era uma terra livre, né? Que você poderia desenvolver o que você quisesse ali, né? Como já está dizendo, terras comunais, de toda a comunidade. Bom, as obrigações servis, né? Corveia, talha e banalidade. Que obrigações eram essas? Cada uma tinha uma característica distintas, né? A definição de corveia, né? Corveia era o trabalho de obrigatório e não remunerado que os servos realizavam nas terras dos senhores feudais. Tá bom? Trabalho que durava tinha que ser 2 ou 3 dias na semana ali, que era um trabalho de graça. Você tinha que desenvolver esse trabalho que não era remunerado de forma alguma. Era uma das obrigações. Obrigações do feudo, né? Servos trabalhavam vários dias por semana nas terras, cerca de 2, 3 dias, né? Do senhor feudal como parte dos seus deveres feudais, né? Era uma obrigação, eram condições que eles estavam submetidos para estarem nessas terras. Bom, atalho, o que é talha? Os tributos por parte da produção entregue ao senhor, né? A definição de talha. A talha era um tributo pago pelos servos ao senhor como recompensa pelo uso da terra de proteção. Então, né, de natureza do tributo. O tributo consistia geralmente em uma parcela da produção agrícola do servo da terra. Então, ele teria que destinar cerca de 30% da sua produção agrícola aos senhores feudais. Então, além de trabalhar de graça, ele vai destinar também uma parte da sua produção aos senhores, né? E a banalidade, a taxa do equipamentos e infraestrutura. Então, todo esse uso de equipamentos era fundamental na produção agrícola, né? Então, ele teria que também pagar por isso, por utilizar essas ferramentas, né? A definição de quê? Da banalidade.
banalidade eram taxas cobradas pelos senhores pelo uso de equipamentos essenciais na agricultura comunitárias, né? E tipos de equipamentos taxados, inclusive moinhos, fornos e outras infraestruturas usadas para o processamento de agrícola, né? Então, é basicamente o que eu estou falando, é o pagamento, né? É o pagamento pelo uso dessas ferramentas, né? A fusão de estruturas romanas e germânicas para o papel da igreja. As transformações sociais após o fim do Império Romano do Ocidente, né? O colapso do Império Romano, o fim do Império Romano Ocidental causou mudanças nas estruturas políticas e sociais da Europa, né? Então, é o que vai culminar no feudalismo, né? Culminar por essa mudança que, né? Como se configura ao feudalismo, a descentralização do poder, né? Lembram que no Império Romano o poder é centralizado, aqui é descentralizado, né? O poder político se descentralizou, né? Levando o domínio local aos senhores feudais de várias regiões, né? Então cada feudo tinha o senhor feudal ali, né? E cada um tinha a sua dinâmica ali, né? Com a sua comunidade, correto? Da qual o senhor feudal era a autoridade ali junto com a igreja. A origem do feudalismo, né? A origem do feudalismo surgiu como um sistema político baseado nas relações de independência dos senhores e vassalos. A influência das tradições germânicas nas organizações feudais. Os laços pessoais de fidelidade, né? Os laços pessoais de fidelidade eram fundamentais na organização feudal, estabelecendo organizações entre senhores e vassalos. O papel dos guerreiros germânicos, né? Os guerreiros germânicos desempenhavam um papel central na defesa da autoridade militar nas estruturas feudais. E a estrutura da nobreza, né? A nobreza feudal organizava-se em hierarquia, influenciava pelas tradições germânicas e suas relações com o poder de lealdade, né? Lealdade que vai ser também vai ter influência do clero, né? Então você cumprir com seus deveres, tratar dentro. Percebem que também essa sociedade está estruturada dentro de um patriarcado, né? Então, dentro de que a figura do senhor feudal é ele que tutela, né, todo o restante da sociedade, correto? Então, ele representa um ser ali não de autoridade ali que cuida dos seus servos, né? Cuida do restante da população, né? Fortalecimento da Igreja Católica como mediadora de elementos de continuidade cultural, né? O papel de mediação, né? A Igreja Católica atuou como mediadora de conflitos, promovendo paz e soluções na sociedade medieval, né? Lembram que ela vai ser a instituição que vai manter a ordem da sociedade feudal. Guardiã dos valores, a Igreja preservou valores culturais e espirituais, né? Mantendo as tradições de crenças que unificavam a sociedade. Elementos de coesão social. A Igreja influenciou como elemento central de coesão social, fortalecendo a identidade comunitária durante a Idade Média, né? E é isso, tá, gente? Então, trouxe aqui falei superficialmente do período do Império Romano, né? Agora adentrei também no feudalismo. Creio que quando vocês estejam assistindo essa aula, vocês, né, já estejam preparados para desenvolver essa atividade avaliativa, correto? E aqui, depois desse debate aqui que eu fiz com vocês em relação ao conteúdo, eu vou fazer algumas questões aqui relacionadas, tá? Eu vou estar falando, explicando para vocês ao longo das questões, tá bom? Então, creio que vocês tenham entendido, creio que vocês tenham um bom desempenho nas avaliações, tenham encerrado esse ano letivo aí, né, com chave de ouro, como eu falo para vocês em sala de aula, né? Apesar de nós estarmos já no final do trimestre ali, mas dê aquele gás para que você não tenha que retornar à recuperação, né? Para que você não tenha que voltar ao colégio. Então, aproveite após a aprovação, né? Espero encontrar vocês ano que vem aí, né? A gente dando continuidade dando continuidade, né, a outros períodos históricos, correto? Então, eu creio que todos vocês estejam aprovados, né? E é isso. Aproveitem as férias, né? Vão relaxar. Eu sei que esse momento ali ao longo do ano, do ano letivo é intenso, né? Muita cobrança, não por parte somente de professores, mas de outros militares ali, como Ordem Unida, que muitos de vocês, crianças ali, estão tendo, né, no primeiro contato. Então, creio que todos vocês estejam aprovados e é isso, gente. Tá bom?
vamos fazer agora uma atividadezinha. Bom, meninos, aqui agora a gente vai fazer algumas questões aqui, eu vou explicar ao longo de cada questão, tá bom? Bom, são questões de múltiplas escolhas, questões objetivas, correto? Bom, vou ler cada uma delas aqui para vocês. Bom, na questão 1, o período de estabilidade de paz do Império Romano, né, conhecido como Praxis Romana, lembra que nós falamos aqui ao longo do vídeo, né, que permitiu o seu florescimento que durou mais de 200 anos. Foi o principal resultado das reformas implementadas por Otávio Augusto, assinalando alternativas que nomeiem este período. Quais as alternativas corretas aqui? Vou ler cada uma delas, tá? O fim da República iniciou as guerras púnicas? Não. A máxima expansão territorial do Império alcançada em 1017 d.C.? Não. Não. O período ficou conhecido como Praxis Romana, exatamente. Então, esse período de 200 anos em que conseguiu haver uma estabilidade econômica, né, e política do Império foi conhecido como Praxis Romana, correto? Então, teve diversas reformas administrativas, né, ali a aceitação ali do povo, principalmente parte dos plebeus, né, claro, eles através de política de pães e circo, como nós conhecemos, que foi fundamental, né, para desviar o foco do real problema do Império Romano, tá? Bom, embora o Império Romano aceitasse a diversidade religiosa dos povos conquistados, os cristãos eram frequentemente perseguidos até o Edito de Milão, né? Desculpa, até esse período de Edito de Milão, ele vai fazer com que haja uma integração do cristianismo, né, dentro das outras religiões, né? Apesar de Edito de Milão não ser suficiente, né, para evitar a perseguição cristã, né? Mas vai ser importante para que insira a religião cristã dentro do Império Romano, né? E, bom, voltando à questão aqui, a principal razão pelo qual os cristãos eram considerados uma ameaça do Império Romano era com que? Porque nós falamos ali da resistência dos cristãos em adorar a figura do imperador. Lembra que a figura do imperador não está ligada a uma representação política de autoridade, mas sim uma figura religiosa, né? Eles reconheciam apenas como autoridade política papal? Nada a ver. Eles afastavam a doutrina judaica tradicional? Eles eram favoráveis à escravatura? Não. A alternativa correta aqui é a alternativa D, né? Eles queriam tomar o poder e instituir o Estado teocrático em Roma, né? Não, desculpa, não é essa, não. Eles se recusavam a aceitar o imperador como um deus, né? Então, como eu falei, eles não aceitavam a figura do imperador, né, como um deus. Então, eles já tinham um deus. Lembra que a religião cristã é uma religião monoteísta, né? Então, adorar somente o Deus, né? Não ao imperador, aquele indivíduo, né, humano ali, aquela autoridade política. Muito pelo contrário, né? A sociedade, os cristãos surgem, né? O cristianismo consegue ter ascensão na sociedade do Império Romano justamente pela insatisfação da figura do imperador, não somente como Deus, mas a própria política que ele desenvolvia, né? De forma desigual para a população romana, principalmente, né, os cristãos conquistaram a parte da população, principalmente a mais pobre, né? Bom, a terceira questão, né? A crise do Império Romano que levou o processo de ruralização foi marcada pela escassez da mão de obra escravizada, né? Deixa eu ver aqui. Então, qual foi o princípio? Então, qual foi a principal causa para a escassez de escravos na economia romana? Foi o fim de imediato do sistema de colonato? Não. O sistema do comércio a longa distância no Mediterrâneo? A fuga em massa de escravos para o Oriente? A redução de novas conquistas, a guerra das conquistas, né? E a consequência da diminuição de número de escravos. Então, parou de expandir, né? Parou de conquistar também povos para que aí, né, não teve como escravizar. Não tinha como escravizar porque ele parou de expandir, então não teve mais, não se conquistou mais povos e isso diminuiu, afetando a economia, né? Aí então vai se tornar também vulnerável à fronteira e isso vai gerar a queda do Império Romano.
Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? A questão 4, né? O feudalismo se caracterizou por uma organização social dividida em 3 ordens ou grupos, cada uma com uma função primordial. Qual das alternativas identificadas corretamente a triade social e a função atribuída a cada grupo dentro dessa ordem social feudal? Os patrícios, proprietários, plebeus, comerciantes, escravos, trabalhadores? Não, trabalhadores não eram escravos. Havia uma mão de obra escrava, mas grande parte eram os servos ali, né? Estavam ligados claro, à terra ali, né? Eles eram obrigados a estar ali, né? Então, mas não uma condição de escravizados, tá bom? A burguesia, comércio, né? Artesãos, manufaturas, camponeses, agricultura. O clero que os orava, os nobres que os combatiam, né? Eram responsáveis por proteger o feudo, né? E os servos trabalhadores, né? Os que trabalhavam. A alternativa correta aqui é a alternativa C, tá bom? Na quinta questão aqui, o sistema feudal, no sistema feudal, a relação entre os servos e senhores era mediada por um conjunto de obrigações. Uma delas era o pagamento pela utilização de ferramentas e bens do senhor, como moinhos e forno. Como era conhecida essa obrigação servil específica? Talha. Era corveia? Banalidade? Lembra o que? A talha, corveia e banalidade. Uma era destinar uma parte da produção, outra pagava pela taxa, pelo uso dessas ferramentas, né? E outra era para pagar, era para trabalhar de graça em um determinado dia da semana, né? Então, qual a alternativa correta aqui? Bom, a alternativa correta... tá aqui o gabarito aqui embaixo, ó. Deixei o gabarito aqui. A alternativa correta aqui é a alternativa C, né? A banalidade, tá bom? Bom, meninos, então, o vídeo, para não ficar muito longo, vou encerrar por aqui, tá bom? Deixando novamente a mensagem para vocês, espero que esteja tudo bem, né? Que todos tenham sido aprovados ali, né? Não somente na disciplina de História, mas em outras disciplinas também, que vocês podem ter sucesso no 7º ano, tá bom? Então, agradeço, né, a companhia de todos vocês, então, pelo conhecimento também, não somente eu como mediador, mas também vocês contribuíram durante as minhas aulas, então não somente como eu esteve na condição de professor, mas de aluno ali, aprendendo com vocês ali, né, cada coisa, a história de cada um, então foi um prazer inenarrável ter tido essa experiência com vocês, tá bom? Então, tchau, até a próxima oportunidade.